Pedríssimo. Eu tenho mais uma videoaula para fazer para vocês. Bom, nessa videoaula eu achei melhor fazer sobre luz e sombra. Por quê? Porque eu vou continuar fazendo outras videoaulas sobre outros assuntos, mas eu achei que se eu não falasse isso agora, vocês vão ficar sem entender algumas coisas que eu vou fazer no resumo. Entendeu? Então, eu vou dar logo essa instrução sobre luz e sombra. Lembre, não vou falar no de cor, vou falar sobre luz e sombra, no preto e branco mesmo, e vamos estudá-la em duas partes. Primeiro, eu vou falar sobre a teoria nessa videoaula, e depois eu vou fazer uma videoaula aplicando tudo isso que eu vou falar nessa. Como aplicar? No caso, vai ter uma aula sobre teoria, outra aula sobre prática. Não pule essa aula e veja só a outra, só a de prática. Você tem que ver essa para você entender a aula sobre prática. Então, nessa videoaula, eu vou falar sobre a luz própria, a sombra própria, a sombra projetada e sobre várias luzes. Entendi? Antes de nós prosseguirmos, eu vou mostrar para vocês um videozinho mostrando como é importante a sombra na composição, como ela influencia. Então, vejam aí o videozinho e olha que interessante. Take a look at that basketball again. We're going to put it on the court and move it along a diagonal. Now we're going to add a shadow. It's still moving in the same way, right? Okay, so what if we change the position of the shadow? Do you think we can trick your brain into seeing the ball's motion differently? Does it look like the ball is taking off now? Let's tweak the shadow one more time. What's the ball doing now? Looks like it's bouncing, right? In a world with a single light source, your brain has learned to trust shadows as a near foolproof way to know the behavior of objects in space. Então, agora eu vou começar falando sobre a luz própria. Como que é a luz própria? A luz própria é aquela que está acontecendo, a sombra própria, na verdade. A sombra própria é aquela que acontece no objeto em si. Eu vou mostrar um exemplo aqui dessa mão. Essa mão aqui, eu fiz desenho e somente aqui a sombra que está nele. Ou seja, a luz em si mexendo e a sombra acontece aqui, ao contrário da luz. Entendido? Mas como assim? Não entendi. Veja, a sombra ela segue a forma do objeto. Aqui é um pouquinho grosso, um pouquinho redondo, aqui esse dedo, veja a forma do dedo. Mas para você ficar mais, vamos dizer, para ficar se entendendo melhor, vou dar mais um exemplo. Esse pessoa que desenha aqui são esferas. Ou seja, aqui nesse daqui, ela está simplesmente sombreada. Sombreada da maneira que você fez. Então, qual a regra que eu segui para fazer essa sombra nessa forma aqui? Eu segui várias regras. Primeiro, eu imagino que a bola, a esfera, como se ela estivesse cortada. Ó, desse jeito aqui. Se você pegar alguma coisa e cortar no meio, ela vai dar esse jeito aqui. Tá vendo? Mesma proporção. Mas até aonde vai isso? Porque eu usei essa outra regra aqui.
Imagina que se a luz vem daqui, e ela vai pegar no máximo aqui. E aqui, então é daqui que eu partir o meu corpo, você é a bola. Entendeu? Assim. Então, cada objeto vai ter sua sombra. Se o objeto for um cilindro, então você vai imaginar que a sombra, a luz vem de onde? A luz vem daqui. Então, eu vou sombrear do outro lado. Imaginando que ele foi cortado. Não sei se foi cortado aqui. Você corta um cilindro no meio. Assim, ele vai ficar com assim. Uma parte aqui e a outra parte assim. Certo? Rapidinho. Então, eu vou sombrear do outro lado. Lembrando que eu vou falar mais isso na prática. Mas como ele é redondo, fica mais escuro aqui. E como vocês lembrarem de visualizar melhor, nós temos que pensar, na Terra não existe dia e noite, é por causa disso. A Terra não esfera, e do lado onde bate o Sol está iluminado, ou seja, é dia. E aonde não bate é noite. Aqui, nesse meio do caminho, da iluminação aqui, poderia se dizer que é o quê? É meio de anoitecendo ou amanhecendo, entendeu? Porque é como uma esfera entre meio tom e tom normal. Então, já fala disso melhor na aula sobre prática. Enquanto entendam o que é cada coisa. A sombra própria é a sombra que está no objeto. Mas também existe a sombra projetada. A pesquisa aqui eu vou exemplificar. O que é a sombra projetada? Entende? Quando alguma coisa interfere no caminho que a luz faz, ela cria vamos dizer, um buraco. E esse buraco vai ter a mesma forma do objeto que interferiu no caminho da luz. Nesse caso aqui, você vê, quando você bota a mão encobrindo o sol, você não vê o sol. Ou seja, a sua mão cobriu o caminho da luz do sol para os seus olhos. Você não vê a sombra da sua mão no seu carro, mas ela está na sua mão, na sua pinta roxa. Por quê? Porque formou um lugar onde não há a passagem da luz do sol. Entendi, né? Ou seja, aí aqui a sombra da mão no rosto da menina. Certo? Uma coisa interessante para nós analisar. Você já viu, quando você acende uma vela, se você vê uma sombra bem grande, quando tem algo próximo, uma sombra pequenininha, quando tem algo longe? Por que isso acontece? E como usar isso no desenho? Bom, entenda, veja esse exemplo aqui. Ele faz ela, está no ambiente, ele vem direitinho. Aí, ela é o foco de luz único do ambiente. E dela, com uma pera, uma maçã, é o que a pera, a maçã, são os que estão empatando a passagem da luz para esse lugar aqui. Mas como calcular isso? É um jeito bem interessante. Imagine só, quando você coloca
Então, se o seu olho fosse uma fonte de luz e a sua mão é o que está cobrindo essa luz, então você veria que o espaço onde ela está encobrindo onde você não vê é o mesmo espaço onde estaria uma sombra, ou seja, quem está vendo essa sombra veria uma sombra bem grande, porque ela está passando junto do seu olho. E aqui no desenho, para você visualizar essa técnica aqui, ó. Eu vou tirar a luz, deixa só a luz e para mostrar para vocês. Eu quero que eu fiz? Fiz um ponto aqui. Desse ponto, eu puxei linha, ou seja, ponto de fuga, aqui, linha, ponto de fuga aí. Linha, aqui, ó. E delas eu fiz a sombra. Entendeu? Ou seja, ela começa na outra sequência. E aqui como uma parede, eu não consegui fazer assim. Eu fiz agora, ou seja, a sombra parou. Então essa é a sombra projetada. Certo? A sombra projetada, quanto mais o objeto está próximo do foco de luz, mais ele vai formar uma sombra dentro. Então, toda vez que você vai fazer uma sombra projetada, ela vai acabar sendo maior do que o objeto em si. Se você quiser fazer uma outra sombra aqui, maior não realmente maior, mas ela vai ir alargando. Você passa aqui, no outro aqui, a figura vai fazendo assim. Não assim, cobrindo. Sempre ela vai crescer. Lembrando, depende de usar o objeto está. A superfície. Você vai falar na caixa. Agora, tem mais uma coisa que eu não falei aqui, desenho, que eu vou falar agora, que é o tamanho da sombra. Olha essa aqui, aqui que você vê, é o mesmo objeto. É o mesmo desenho, tá? Exatamente igual, não tem que muda. Só a sombra. E por que a sombra mudou? Porque o que mudou foi a posição da fonte de luz. Talvez aquela está aqui embaixo, aqui está mais alta e mais próxima. Mais alta e mais próxima, aqui está bem mais próximo. E mais em cima. Ou seja, imagina você, o sol nascendo. Aí se você está em pé e o sol nascendo, lá longe, você vai estar bem baixo. Então você vai ter atrás de você uma sombra bem comprida. Como se dá isso na regra? Você faz aquele mesmo sentido de ponto de fita. Vamos aí. Tá vendo? Quanto mais a luz sobe, menor é a sombra. Viu? Você imagina, por exemplo, que quando está no meio-dia, quase ninguém tem sombra. Né? Porque o sol está bem alto. Entendido? Agora que você já viu, sombra própria, sombra projetada, vou fazer aqui um exercício. Eu fiz esse desenho esse desenho. Eu vou mostrar aqui uma sombra e quero que vocês analisem essa sombra. Diga se vocês acham. Essa sombra está boa, a gente está mal feita. Se você quiser, você pausa o vídeo e vê o desenho. Bom, aqui algumas coisas analisadas. São eu fiz aqui erros comuns, 2 erros bem comuns. Primeiro, no questão da esquerda, o que acontece? As pessoas, quando não entendem sobre sombra e luz, elas fazem um contorno do desenho com a sombra para
fazer a impressão que está fazendo sombra. Uma coisa pura. Né? Você com certeza já viu outro mundo já fez. E aqui outro erro, a metrônica do segundo instrumental. Ou seja, se onde vem a luz, de onde vem isso? Não tem um campo correto, ou seja, específico. Aqui você vê uma sombra do lado esquerdo, uma aqui em cima, aqui do lado direito, outro do lado esquerdo, um embaixo, outro em cima. Ou seja, não tem um ponto definido. Você tem que estudar o ponto definido. Estudar não, você tem que especificar um certo lugar de iluminar a luz. E por isso tem que estar e se manter ele. Pode ficar fazendo, vamos dizer, o desenho tem uma luz, mas só que ele, você não sabe onde vem. Você é isso aqui com ele por mim. O correto é isso aqui. Isso, né? Aqui, a sombra já tem um lugar definido. Aqui. Aqui do lado esquerdo. E o volume, cada coisa, a sombra já mostra o volume do universo. E a sombra própria e a sombra projetada. Desse mesmo. Sombra própria, aqui, o braço dele, são projetadas em cima, são projetadas sobre o corpo. Entendeu? Dessa forma, está correto. E para finalizar essa aula, mostrar aqui um desenho bem interessante aqui. Eu vou falar sobre a última coisa, sobre luz e sombra nessa aula teórica. Que é uma coisa que você não viu, que provavelmente você já ouviu, ou não, não viu. Que é o quê? Que luz, melhor, que a sombra não existe. Sombra não existe. Não sabia disso? E como assim? Porque o que existe é a luz. Então, quando você vê alguma coisa, é porque a luz, ou seja, a luz bate no objeto e volta para o seu olho. Então você vê o objeto, porque a luz não vem. Não é nenhuma luz, fica tudo preto. Então você não vê nada. Então aqui está só a silhueta da forma. Então o que é isso? Não sabe. Pode ser provavelmente assim, mas se não for. Aí você tem um estado, você pode ter uma esfera, pode ser um cilindro interno, quem sabe? Tudo isso. Então aqui eu fiz o desenho, aqui eu acrescentei uma luz. Ué, pode ter mais uma luz? Não sei. Aqui eu acrescentei uma luz só. E existe somente uma luz no ambiente, uma luz mais nada. Então a sombra vai até preto. Por quê? Porque lembra que não existe sombra. A sombra é a ausência de luz. Então, se não há luz aqui, então não há o que ver. Então vai até preto. Só que na verdade aí você pensa assim. Mas às vezes sombra, às vezes alguma coisa com sombra é de cor, claridade e tudo. Você vê um objeto você vê que tem a sombra azul e tem um lado mais claro, que é a luz. E aí, o que é que você quer? Porque na verdade você está vendo esse campo azul porque a luz também é precisa ali. Ou seja, não há só um ponto de luz. Mesmo que houver um ponto de luz, aí vai ver. Mas e quando a gente acende uma vela, a gente não vê vários tons, várias coisas, não vê uma sombra preta. Por quê?
Porque a luz bate nas coisas e vai refletindo e focando em outros objetos. Ou seja, se existe essa luz aqui, e ela pega por aqui assim, vários lugares, aí isso daqui se torna ponto de luz, foco de luz. Aí claro muito o seu desenho. E aí, o que acontece quando você o desenho, quando a luz bate na frente? Você faz mais foco de luz. A coisa também tem um foco de luz. E reflete. Reflete aqui, ó. Olha como tem uma imagem aqui, ó. Ó, vem? Iluminado, né? O luz refletindo. Tá vendo? Tem uma luz que reflete. Reflete da luz. Aí bate nos outros objetos, nos outros lugares, e ilumina sombra. Iluminou a sombra. Agora a sombra, se você tivesse cor, aí você veria cor nesses lugares aqui, que estão na sombra, e cor também onde está no claro, na luz. E eu posso colocar mais uma luz aqui. Pode. Você vai no lugar que tem várias luzes. Você vai fazer um jogo de futebol. Aí tem o jogador. Você vê aqui, aí aqui, aí você vê cada foco dele, cada iluminação do estádio vai gerar uma sombra. Uma sombra pra cá, uma sombra pra cá, outra sombra pra lá, pra cá, e assim assim. Você vê o jogador dessa situação inteira embaixo também. Porque a sombra é contrária à luz. Aí o espaço aqui é uma sombra pra lá. O espaço aqui é uma sombra pra cá. E assim é a direção. É a direção. Tem várias luzes. E também, se nós fizermos aqui, se nós colocar mais uma luz, tem uma luz aqui, beleza? Tem a luz refletida. E vamos colocar mais uma luz agora. Uma luz muito interessante. Você lembra daquela da primeira bola que eu mostrei? De foco? Aqui, ela está cortada aqui, né? Aí aqui ela estaria cortada aqui. E mais uma luzinha de cima que é a corta aqui. E mais a luz aqui. Entendeu? Aí, por que a sombra agora está com farinha? Porque você quer ter uma luzinha de cima, desse, aqui, ó. Como eu apresentei, então se tem uma luzinha daqui, ela vai pegar no fundo e vai fazer uma sombra aqui, ó. E ela vai pegar aqui e fazer uma sombra. Então, o que eu fiz? Clareei a estrutura, deixei somente por aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de viola. Aí você vai pensar assim, poxa, mas será que isso é 100% mesmo? Bom, eu tenho que dizer uma coisa para você. Se você acontece com você aquela história de faz o desenho, fica um desenho bem bonito, aí vai pintar o desenho, aí você diz, a pintura estragou o desenho. Muito provavelmente, você estragou o desenho porque não entendeu isso. Agora que está mal. Certo? Então, fica com Deus e até a próxima vídeo.